Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, primeira edição aqui pela Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro, são 7 horas e 6 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à edição de hoje com as informações importantes para você começar este novo dia. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo parcialmente nublado, claro. Segundo o Instituto, há previsão de trovoadas com possibilidade de chuva a partir de 11 horas meio-dia. A máxima para hoje é de 27, a mínima é de 21, agora faz 24 graus aqui no centro. Com o Arnaldo Neto, hoje no programa, vamos conversar com a Luciene Silva Peixoto, para falar também com o Roberto Uchoa sobre este evento que acontece hoje na ACL, que é o lançamento coletivo de 4 livros. Isso é bom, né? Em plena aí essa pandemia ainda, com todas as dificuldades das restrições, né? O lançamento de 4 livros hoje na Academia Campista de Letras. Vamos falar também das principais pesquisas do NUC e ainda as contribuições da UENF para a sociedade. Luciene, bom dia. Roberto, bom dia, sejam bem-vindos. Vou trazer o bom dia de vocês já. Primeiro, só me permitam aqui rapidamente uma passada pelo portal folha1.com.br e também pelo jornal Folha da Manhã de sábado, para a gente fazer um resumo dessas principais notícias de hoje. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Vamos lá. Com o jornal Folha da Manhã de sábado, as manchetes principais são as seguintes: avanço do mar volta a ameaçar mais de 20 famílias em Atafona. Inclusive o Arnaldo Neto, que está chegando aí na conexão, ele também é uma dessas famílias ali próximas a essa área aí em que o mar avançou mais uma vez. A água invadiu as casas na região do antigo Pontal e a Defesa Civil alerta para risco até segunda-feira, hoje. Conclusão de bloco da nova UF em março. Desemprego em 2020, saldo positivo este ano e educação com vagas. Você confere aqui na capa do jornal Folha da Manhã ainda. Proibição de carroça nas ruas ainda é ignorada em Campos. Variante da Covid muda planos para o fim de ano. Inclusive o Rio já declarou o fim aí das comemorações do Réveillon, que se espera agora também com relação ao Carnaval, que vai ser aí mais um momento complicado com essa nova variante. Marcione Matoso, MP pede a cassação de vereadores em Campos. Economia da região é tema de encontro em Macaé. E ainda, Lula no segundo turno, à espera de Bolsonaro ou Moro. E há 10 meses da urna, fotografia do filme A Presidente. Página 4 com o Aloysio Abreu Barbosa. Você confere aí essas e outras informações no jornal Folha da Manhã e no portal folha1.com.br. Homem encontrado morto próximo ao hotel no Parque Tamandaré. Corpo foi achado caído na Avenida 28 de Março por um frentista na manhã deste domingo. Em uma semana, Campos tem óbito e 116 novos casos da Covid-19. É que agora a Secretaria de Saúde, né, está divulgando apenas um boletim semanal, né? Então, na semana passada a gente comemorava aqui o fim da ocupação de leitos de UTIs
né, para pacientes com Covid na rede pública. Então, segundo o próprio comitê, né, que combate aí a pandemia do coronavírus, entendeu que não há necessidade de emitir boletim todos os dias. Inquérito investiga fala de Bolsonaro associando vacina da Covid à AIDS. 8 postos com vacinação contra a Covid em Campos. E ainda, a ação do 8º BPM retira barricadas de bairros em Guarulhos. São as manchetes, os principais destaques, e ao longo do dia, a qualquer momento, você pode conferir aí no portal folha1.com.br. Deixa eu abrir aqui esse programa. O Arnaldo atrasou aí, mas não é culpa dele, foi culpa nossa aqui na emissão na hora de enviar o link, né? Então agora está tudo certo, tudo ok. Daqui a pouco ele se conecta aí conosco e, claro, faz parte dessa bancada, fará parte dessa bancada hoje. Deixa eu trazer o bom dia da Luciane Silva, que está com a gente. Ela, inclusive, vai estar lançando o seu livro também hoje. Nesse lançamento coletivo, eu trago o seu bom dia, Luciane, depois trago o bom dia do Roberto e a gente já começa esse bate-papo. Que prazer poder conversar com você mais uma vez, Luciane. Seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Show. Bom dia, ouvintes. Muito bom, sempre gosto de estar aqui com você. Lançamento amanhã, não hoje não, terça-feira, na Academia Campista. Já agradeço desde já. Um abraço também para os nossos pesquisadores do NUC, a Elise Rosa e o Thiago Abud, que não estão aqui conosco, mas são os outros 2 autores. Ah, obrigada, sim, Cláudio. São 4. Desculpa, é amanhã o lançamento, eu não estou antecipando. Às 19 horas, ali no Parque São Benedito. Jardim São Benedito, aqui no centro da cidade, né, a Academia Campista de Letras. Roberto, que já é sócio desse programa, né, já pediu música, e daqui a pouco ele, no ritmo que ele está aí, né, Luciane, ele vai estar fazendo música também, né? Acho que ele vai começar a fazer roteiro para documentário, hein? Entendeu? Então, Roberto, mas é sempre bom, a gente brinca com muito carinho para que você esteja sempre conosco também. Claro e evidente, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, prazer é meu, essa parceria, esse bate-papo que a gente sempre tem, muito agradável, sempre falando sobre coisas importantes. Bom dia, Luciane, minha orientadora, minha mestre. É um prazer estar sempre aqui com vocês e nesse momento, muito mais ainda porque a gente está tratando do nosso grupo de pesquisa, dos nossos pesquisadores, e num momento tão difícil em que a pesquisa tem sofrido tantos ataques, em que a ciência tem sido tão contestada, eu acho importante a gente estar aqui, enquanto pesquisadores, mantendo essa luta, mantendo viva essa chama da ciência e da pesquisa. Bom, deixa eu começar aqui, e aí acerto o anúncio do evento amanhã, que é através do Núcleo Cidade, Cultura e Conflito, que está convidando para o lançamento coletivo dos livros Armas para Quem, do Roberto Shoa, Funk para Além da Festa, com a Luciane Silva, e tem mais 2 livros, da Elise Rosa, é o Mais Vozes, né? Precisamos falar, discutir, explicar, reavaliar, e por aí vai esse livro da Elise Rosa. E por último, então, o livro dos autores Thiago Abud e Antônio Filho. Antônio Filho é companheiro nosso aqui da Plena TV. Descalços e Pés de Chinelo. Esse é o título do livro, né, que aborda sobre, né, tráfico de drogas e controle penal. Muito bom, hein? Bons conteúdos, principalmente para esse momento aí de tanto embate, de tanto negacionismo. Luciane, começo com você falando um pouco sobre o evento, depois a gente comenta sobre o seu livro também, claro, evidente, mas um pouco sobre esse evento e a importância, né, desse evento neste momento e logo com 4 livros. Como é que se deu essa ideia de fazer esse lançamento coletivo? Pois bem, a gente
Núcleo Cidade, Cultura e Conflito tem como marca um compromisso público com a ciência, né? O Roberto lembrou muito bem. Nesse momento, eu acho que é importante frisar que a nossa produção ela é uma produção muito crítica sobre prisão, sobre armamentos, sobre mulheres, sobre o tráfico. E, nesse momento, nada melhor do que reunir um grupo que tem essa característica de pessoas que são atuantes também fora da academia. Eu acho que essa é a marca do NUC. Somos professores, policiais, defensores públicos, artistas. O NUC ele é muito variado e eu acho que isso faz uma grande diferença, porque é importante comunicar o que nós fazemos. Então, nós decidimos fazer um lançamento coletivo, mesmo em um momento de pandemia, e comunicar, conversar com as pessoas, até porque nós passamos, né, Cláudio, 2 anos aí isolados, ao menos boa parte de nós, ou remotamente. Então, amanhã vai ser um dia de encontro, um dia de rever alguns amigos queridos, os nossos alunos, as nossas alunas, os nossos pares, as nossas famílias, né? E fazer essa troca, porque cada um sabe a dificuldade de produzir um livro. E eu acho bacana que nem tudo seja e-book. Eu acho bacana o papel, ainda tenho essa relação romântica com o livro. Então, nós não queríamos que ninguém ficasse de fora e por isso o lançamento coletivo. 4 autores lançando seus livros ao mesmo tempo é muito bom para a cidade de Campos, né? Acho que principalmente para a cidade. Eu não me lembro de ter um evento assim nesse porte. E é bom, né, Roberto? Porque eu tive a oportunidade, né, junto com a própria Luciane também, de participar lá do prestigiado lançamento do seu livro, né? E que foi extremamente prazeroso para a gente, momentos agradáveis demais e bom ver agora também esse lançamento em conjunto. São 4 livros, são 4 obras que falam de temas fundamentais da nossa sociedade e a gente precisa de cada um deles e de organizar cada um deles e até alguns aí, no caso, combater de forma organizada, né, para que a gente consiga avançar com a sociedade organizada, né, Roberto? Com certeza, eu sempre falo isso, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa luta, né, que nós travamos, que não é fácil não, cara, não é fácil. Nesse momento é muito agradável a gente fazer o lançamento dos livros, são obras prontas, mas a gente tem que falar sobre as dificuldades que nós tivemos para chegar até esse momento, das dificuldades que nós ainda temos, porque todos nós ainda estamos pesquisando, todos esses autores estão elaborando novos trabalhos, estão realizando novas pesquisas que, se tudo correr bem no futuro, podem gerar novos livros. Não é fácil você enveredar por esse caminho da pesquisa no Brasil, tão pouco incentivo, tanta gente criticando, tanta gente lutando contra, mas também você conseguir fazer isso, você conseguir tornar isso numa obra que vai chegar às pessoas, e principalmente você fazer trabalhos que têm a ver com a nossa realidade, que podem de alguma forma ajudar e dialogar com os nossos problemas, isso é muito legal. E fazer parte de um lançamento coletivo como esse, cara, não é toda a cidade que tem essa oportunidade não, cara. E eu acho que Campos deveria valorizar muito esse momento e valorizar o fato de você ter pessoas engajadas tentando explicar e apresentar soluções de problemas tão sérios para o nosso dia a dia. Houve uma mudança muito grande. Aliás, eu sempre digo que o problema não é a mudança, é a velocidade das mudanças que a gente tem. O volume de mudança é muito grande. A gente se adapta e tenta se adaptar o mais rápido possível. Só que quando você termina de fazer uma adaptação para uma mudança, por exemplo, essa muito, muito, muito grande que foi esse isolamento social, e para nós é extremamente complicado. Não sei se outros países teriam facilidade para isso, mas o brasileiro, então, ele é muito complicado ter essa questão do isolamento, distanciamento. Eu conversava com o médico semana passada, ele falava cada caso terrível de filme de terror com relação a essa questão de o neto visitar os avós e os avós no outro mês, né, depois de um mês internado por conta daquela visita,
a neta com Covid, sem saber, acabou matando os avós. Então, desandou a família toda, a coisa complicou tudo. Então, como é que foi esse período, Luciane? Porque aí houve o isolamento, que é a questão de você ficar em casa, no home office. Como é que foi? Foi melhor? Foi mais fácil poder escrever o livro porque você estava em casa o tempo todo? Ou foi mais complicado porque você não conseguia sair de casa? Foi muito mais complicado, porque a gente tinha aquela rotina da UENF, né? Passar o dia na UENF, você chegar a casa e aí ser o momento do descanso. Eu achei, e foi complicado porque eu não sabia que eu não conseguiria escrever como eu queria estando em casa. O meu editor, a gente interrompeu o projeto por 6 meses, porque eu tive uma pane em relação a essa ideia. Você pensa que está em casa, você vai render mais trabalhando. Não é verdade, porque a gente faz sociologia, né? A ideia de você saber que as pessoas estão morrendo cotidianamente, abrir o jornal, principalmente aqui, eu que acompanhava aqui muito o Facebook do CEP, né? E o CEP, imagina uma rede estadual como a do Rio de Janeiro, eram merendeiras, eram pessoas... Você vê que teve um momento que as pessoas tinham uma questão, talvez, com idade em algum momento, mas depois teve um momento que eu me lembro que começou a chegar em 40, pessoas com menos de 40, e eu fiquei muito assustada. Então, a situação da nossa saúde mental ficou comprometida. Para mim, por incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, foi mais complicado. Eu achei que seria mais fácil, eu teria mais tempo, mas você fica mentalmente tomado por essa questão do isolamento e pelas notícias que vão chegando. E depois pela fome, né? Que foi uma questão que, para o final do ano, 45 mil famílias em campo, quer dizer, aí você começou a sociedade civil, você também fez essas campanhas via rádio, enfim, ali, né, no Jardim São Benedito, as freiras, o Showa também, quer dizer, nós entramos em pautas de ajuda humanitária que foram também, que tomaram bastante tempo. Cada um com o seu problema, né, Roberto? Não, vou te falar. Aqui em casa, por exemplo, o problema foi outro. Eu tenho 3 crianças. E de uma hora para outra, as crianças tiveram que ficar em casa. E nós pais, tivemos que passar a exercer um papel de auxílio na educação escolar, à distância, e as demandas do trabalho online, do home office, essa loucura toda, que a gente teve que se adaptar de uma forma urgente. A gente não teve nem tempo de se preparar para isso. E uma coisa que eu sempre comento desde então é como a gente tem que valorizar o papel do professor, porque não é fácil ensinar as crianças as matérias. Não é brincadeira, não. Eu acho que depois dessa pandemia aí, uma das profissões que mais devem ser valorizadas é a dos professores, porque todos os pais passaram dificuldades como nós passamos aqui, de lidar com o ensino de crianças. É uma coisa, né, a gente tem aquele papel de pai e mãe em casa e fazer o dever de casa, né? Outra coisa é a gente conseguir fazer com que a criança fique em frente ao computador assistindo uma aula. Não é fácil. E dentro desse contexto, você conseguir escrever, trabalhar e produzir academicamente se tornou uma batalha diária, como a professora Luciane falou. A gente teve que ir se adaptando aos poucos, muitos baques. Eu peguei Covid 2 vezes, aqui em casa, minha esposa também pegou, quer dizer, passamos períodos difíceis por causa dessa doença, mas estamos aí. O importante é não esquecer e não desvalorizar os problemas, as dificuldades que nós passamos, não esquecer aqueles que perdemos e aqueles que sofreram nesse período, e não ficar só assistindo aqueles que ainda sofrem e passam muitas dificuldades em razão dessa loucura de crise sanitária e crise econômica que nós estamos vivendo. É um quadro muito difícil, mas que a gente tem que se adaptar e trabalhar para mudar esse quadro, né? A gente quer falar sobre as obras. O Roberto já falou com a gente sobre o livro dele, numa entrevista recente aqui, com a participação do Aloysio Abreu Barbosa, e a gente pôde conhecer um pouco mais da obra dele.
E quero falar da sua também, claro, Luciane, mas nesse primeiro bloco, só para a gente fechar aqui, sobre o evento de amanhã. Tá tudo pronto, tudo certo? Quem que vai participar, quem pode? Tá todo mundo convidado? Como é que é o controle a essas regras aí ainda de combate ao coronavírus? O ideal é que a gente está todo mundo convidado, é claro, o ideal é que as pessoas possam apresentar na entrada, a gente vai ter um controle sobre essa questão da vacinação, mas eu acho que nós temos uma população aqui em Campos que aderiu bastante à vacinação, acho que as pessoas que vão ao lançamento de livro, enfim, que estão participando dessa vida cultural da cidade, provavelmente são pessoas que acreditam na ciência, como nós, dentro de uma universidade. Quero agradecer muito a Academia Campista pela cessão do espaço e acho muito simbólico isso também, pela renovação das gerações de um espaço histórico, de um prédio tão lindo quanto é a Academia Campista, né? Tudo que ela guarda na sua história. Sábado eu estive lá, conversei com o Genilson, conversei com a doutora Wanda Terezinha, e que soube muito mais, né? Eu que não sou de campo, soube muito mais da história desse prédio, de porquê, de qual era o objetivo de ser uma escola aberta, por acaso, em um momento muito semelhante a esse, né? de uma epidemia. Então, eu acho que sempre é interessante que a gente possa revisitar esses prédios. A gente abre lá às 19 horas, quer dizer, a partir das 7 horas, vamos ter um pequeno coquetel, falar um pouco de sua obra, mas principalmente falar um pouco do nosso núcleo, até porque as obras dialogam, né? A minha obra dialoga muito, tanto com a do Roberto quanto com a do Tiago, enfim. A obra da Elis também é algo escrito durante a pandemia, que questiona a partir da poesia temas como a solidariedade, o egoísmo, quer dizer, eu acho que nós fomos muito testados na nossa humanidade durante, que não acabou, né? A gente ainda está na pandemia, mas eu acho que realmente nós vivemos um período de teste novo para todo mundo. Acho que quem viveu a Covid não tinha visto ainda o que era viver uma epidemia desse porte nesse século, né? Então, acho que nós todos saímos um pouco transformados. E por isso está amanhã, claro, com todos os cuidados. Como eu fiz uma contagem, são mais ou menos 130 cadeiras, quer dizer, é possível que a gente possa fazer um distanciamento mínimo. Acho que nós já estamos um pouco acostumados, e os eventos que têm ocorrido nas cidades, né, já estão dentro. Eu tive em Rio das Ostras, no Festival de Jazz, e tinha também, mesmo sendo aberto, uma preocupação com essas questões. Eu acho que a gente vai passar muito tempo ainda preocupados e atentos à questão do distanciamento, do uso de máscaras, enfim. Porque ainda tem, né, Roberto, os negacionistas da vacina, né? Enquanto houver esse negacionismo todo aí da vacina, também mais um motivo para se criar novas cepas aí, como essa agora da Ômicron. Poxa, eu vou até relatar um fato que aconteceu comigo. Felizmente, eu tive a possibilidade de tomar a terceira dose, né, a dose de reforço, lembrando que eu já peguei 2 vezes a Covid, e na fila da vacina, uma senhora discutindo, querendo dizer que ela tinha que tomar vacina tal, a vacina aquela, porque não sei o quê, essa loucura toda, quer dizer, na terceira dose da vacina. Agora, Cláudio, eu queria falar uma coisinha. Apesar de a gente ter muita gente negacionista, apesar de você ter a falta de incentivo de algumas figuras públicas para vacinação, cara, o Brasil é um exemplo. O Brasil se tornou um exemplo mundial em termos de vacinação, mas não em razão do governo atual, em razão de décadas de história que nós temos de vacinação no país. A população tem segurança na vacinação. Historicamente, você tem as famílias levando seus filhos desde pequeno para tomarem diversas vacinas. Quer dizer, a gente só não está numa situação muito pior graças a essa cultura de vacinação que nós temos. Agora, como a Luciane falou, a gente tem que manter o cuidado sempre, porque não é mais uma questão só de cuidar da nossa saúde, é de ter atenção com o próximo. Isso também trata-se de empatia, né?
de cuidar daqueles que a gente ama, que estão próximos de nós, mas também cuidar daqueles com os quais trabalhamos e com os quais nós vivemos no dia a dia. E essa pandemia, que realmente eu acreditei no momento que seria um momento de mudança da humanidade, que a gente tinha uma chance única da gente se unir, da gente ser mais próximo, da gente cuidar um do outro, infelizmente não vai resultar no que eu estava esperando. Acho que as pessoas ficaram cada vez mais egoístas. E a gente vai ter que pensar sobre isso. A gente vai ter que pensar como encarar essa mudança na sociedade que a gente vai ter pela frente. É até um tema interessante de pesquisa aí, já jogando a pulguinha aí para os nossos queridos pesquisadores. Teve um momento, e eu não me lembro agora se foi na CPI ou se foi fora da CPI, dirigentes da Pfizer chegaram a declarar que o interesse na vacinação no Brasil é justamente por conta da eficiência das equipes, né, de vacinação. E o próprio vice-prefeito de Campos falou várias vezes aqui nesse programa também que se tivesse a vacina ele estaria tranquilo porque a nossa equipe de vacinação é fantástica. E de fato é. O Brasil é referência na eficiência das equipes, né, que trabalham. Você vê que várias imagens, eu me recordo aqui agora, pessoas pegando barco, bicicleta, para tudo que é canto aí desse país, né, para levar a vacina até a população. Então, assim, do que depender das equipes, claro que a gente sabe do alcance do sucesso. Infelizmente, a parte que coube ao Executivo Federal é que ficou complicado. Levar 4 meses para atender um e-mail, a gente sabe, se recorda muito bem disso e a gente não vai naturalmente esquecer. Bom, são 7h32, falado um pouco sobre o evento que vai ser amanhã, o lançamento coletivo desses 4 livros na Academia Campista de Letras. A gente fecha esse bloco aqui, eu peço licença rapidamente a vocês. Próximo bloco, a gente volta e aí sim a gente fala um pouco sobre as obras de vocês e também as outras 2 obras que estarão participando dessa noite extremamente festiva aí por conta do lançamento de 4 livros e 4, são no caso 5 escritores, né? Porque tem o Antônio Filho também, que participou com o Tiago Abud nesse livro deles. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.